Olá, sejam bem-vindos de volta. Eu sou Felipe Novaes, professor de Direito Civil, e a gente continua falando sobre os negócios jurídicos. Bom, a gente continua lá naquelas observações que eu estava destacando e que são importantes aqui no nosso contexto, no contexto dos negócios jurídicos. O primeiro deles a gente já falou quando a gente estava estudando lá os planos de existência dos negócios, do negócio jurídico, que é o artigo 112, a gente já teve a oportunidade de estudar ele, e que, só retomando, vai dizer que, havendo conflito sobre aquilo que está sendo interpretado, né, se o texto da lei, se o texto que ficou consubstanciado lá no negócio jurídico, ele não realmente expressar aquilo que a parte diz que expressou, tem que privilegiar a real intenção, tá? Que é aquilo que a gente tinha dito exatamente naqueles termos. O próximo, veja aqui, o próximo versa sobre o artigo 113, que diz o seguinte: os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. Tanto o 112, quanto o 113, quanto o 114, que a gente vai ver daqui a pouco, eles fornecem critérios interpretativos. Isso em negócio jurídico é essencial. Por quê? Quando a gente faz um negócio jurídico, pode ser que haja conflitos em relação àquilo que foi pactuado. Olha, eu disse A, na verdade você disse B. Olha, eu quis dizer C. Não. Veja, é necessário que haja uma regra geral para que orientem aquele que vai interpretar aquele determinado instrumento que foi objeto que permitiu a constituição do negócio jurídico. Então, o 112 vai dar 1, vai dizer que a intenção é mais importante que o sentido literal do texto. O texto diz isso, não, mas a vontade restou provada que foi outra, então privilegia-se aquilo, força normativa. Pelo artigo 113, por sua vez, diz que tem que ser interpretado conforme a boa-fé e os usos do local. Por que isso? Primeiro vamos falar sobre a boa-fé. Ora, por que o legislador, por que o ordenamento, né, por que consta aí positivado exatamente essa expressão? Há um interesse social por trás dos negócios jurídicos. E o sistema, né, o ordenamento, ele vai mais além. E ele vai dizer o seguinte: há um interesse social que esses negócios jurídicos sejam feitos de acordo com as regras de lealdade, com as regras de transparência, ou seja, a boa-fé. O ordenamento, ele veda qualquer espécie de má-fé, de intenção com torpeza para lesar outrem, seja ela de qualquer natureza. Quando a gente for ver sobre os erros do negócio jurídico, basicamente a gente vai falar em coisas que atentam com isso em diversos elementos. Mas é importante a gente gravar agora justamente isso. Há um interesse social que os negócios jurídicos sejam realizados, sejam firmados de acordo com a lealdade entre as partes, ok? Porque isso fornece segurança para o sistema jurídico. Isso está de acordo com as finalidades que o ordenamento possui e outros tantos motivos. Sobre os usos do local, o ordenamento ele considera, né, e ele diz que tem que considerar também esses usos do local, ele considera o seguinte: olha, eu estou aqui prevendo uma hipótese, né, que é isso que a gente vê que a gente faz. A lei parte de uma hipótese abstrata e essa hipótese ela vai se encaixando de acordo com os fatos que o mundo vai trazendo para ele, certo? E aí o que o legislador vai falar? Olha, eu estou aqui prevendo normas gerais para negócios que são impossíveis de serem descritos na sua espécie, porque a variedade fática ela é muito grande. O tempo inteiro a gente está fazendo negócios jurídicos em diversos lugares. Então, o que ele está reconhecendo aqui? O local importa para você interpretar aquele negócio jurídico que foi firmado. E importa porque há uma grande diversidade e a forma como se celebra um contrato ou as intenções, ou etc., elas podem ser diferentes a depender do local que você interpreta ou que você analisa. Então, por isso que ele vai lá e positiva esse uso do local por meio do artigo 113, ok? Para finalizar, o artigo 14 vai dizer o seguinte: os negócios jurídicos e a renúncia interpretam-se restritivamente. Então, veja,
Existem duas hipóteses aqui, negócios jurídicos e renúncias, negócios jurídicos benéficos e renúncias, e a lei vai dar mais um critério para isso, mas dessa vez vai dizer, interpretam-se restritivamente. O primeiro, negócio jurídico benéfico é aquele que por um ato volitivo, por um ato de boa vontade, você resolve se desfazer de parte dos seus direitos patrimoniais, por exemplo, em benefício de alguém, com o mero auxílio de beneficiar outrem, sem nada em troca. Você fez isso por uma disposição da sua vontade e que não visa contrapartidas patrimoniais. Então, nesse caso, a lei vai falar, olha, já que ele está fazendo isso, então é necessário que esses atos sejam interpretados de forma restritiva e não ampliativa, certo? Ademais, quando a gente fala em renúncia, a gente também está falando sobre aqueles direitos que nós teríamos, o que nós possuímos e que nós abrimos mão disso. Então o legislador vai falar, olha, nessa situação também é importante que a gente tenha esse olhar, ou seja, o olhar de que já que ele está se desfazendo de um direito que ele teria, também aquele ato de desfazimento tem que ser interpretado da forma mais restritiva possível. Ok? Sobre as observações era o que cumpria dizer. Na próxima aula a gente continua estudando os negócios jurídicos. Peço mais uma vez para que vocês continuem nos ajudando aqui com os vídeos. Essa ajuda é importante, por isso que a gente reforça todas as aulas. E, como sempre, agradeço a atenção de vocês. Até a próxima aula. Muito obrigado.